Nós estamos agora na segunda etapa da construção, daquela construção em qual a gente já tirou o esquadro, tá? E agora nós estamos na etapa da fundação e das caixarias. Fica aí comigo que a gente vai te mostrar tudo sobre essa parte, sobre a parte da fundação, sobre a parte das caixarias, e a gente vai, no final desse vídeo, a gente vai mostrar como que vai ficar essa casa no final, mostrar um render ali bem bonito dela. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Olá pessoal, aqui é o engenheiro Lucas Azaf. Nós estamos aqui na continuação dessa obra, dessa nossa cliente. Na última vez que a gente esteve aqui na obra, nós mostramos sobre o esquadro, né, como tirar o esquadro, e hoje a gente já consegue ver as caixarias da fundação, as caixarias do baldrame, né, já prontos, tá? Se aproxima um pouquinho aqui para a gente explicar essa parte aqui. Você lembra que no vídeo passado a gente falou sobre os pinos e nesses pinos a gente utilizou para alinhar ali as caixarias? Então foi exatamente esses pinos que foram utilizados no esquadro que está aí em volta, somente nessa lateral aqui, como é uma parede de divisa, a gente já pôde retirar elas para a gente fazer a alocação, né, dessas caixarias aqui. Né? Agora a gente já consegue perceber e verificar um pouquinho mais como que vai ficar o layout da casa. Então a gente sabe que nessa parte aqui mais baixa teremos ali uma garagem, tá? Ali seria uma pequena escada de 3 degraus para acessar a casa, que ela vai ficar na parte mais superior ali. Então vamos conhecer um pouquinho mais de perto, vamos olhar ali, eu vou te explicar alguns detalhes e algumas informações que são muito importantes para você fazer esse tipo de etapa de obra. Então, aqui nós estamos já concretando a parte da fundação. O pessoal ali está a todo vapor, fazendo um traço de concreto que a gente chama um traço 3x1, tá? No próximo vídeo a gente vai explicar o que é esse traço de concreto, o que é um traço de concreto, dosagem, como que funciona bem certinho. Mas no vídeo de hoje é caixaria e bora comentar sobre isso. Então assim, ó, nós estamos com todas as caixarias praticamente no lugar, tá? Tá, Lucas, mas a partir de agora, o que precisa ser feito? O próximo passo, na verdade, é colocar a parte das ferragens dentro dessas caixarias. Então nós temos ali um armador ali na parte de trás. A gente tem um armador lá atrás, já fazendo a armação de todas essas ferragens que vai ser colocadas aqui, tá? E depois que eu tô com todas as caixarias aqui, todas com a ferragem dentro da caixaria, tudo bem certinho, daí vem a parte de eu ir lá e travar as caixarias. Então a gente utiliza esses maiores aqui, a gente chama isso aqui de estaca, tá? É uma estaquinha de madeira que a gente utiliza, elas são geralmente maiores para a gente fixar os painéis. Então essas caixarias aqui, elas foram feitas do tipo de painéis. Então o que significa isso? Tem algumas formas de eu fazer uma caixaria. Primeira forma, eu posso utilizar tábuas maiores. Por exemplo, aqui eu conseguiria trabalhar, aqui vai dar mais ou menos uns 45 centímetros de altura, porque cada tabuinha dessa tem 15. Eu conseguiria facilmente trabalhar aqui com um pranchão, né, de compensado e cortar ali no tamanho de 45. Só que se você colocar lá na ponta da caneta, 3 tabuinhas de 15 e mais o sarrafo e mais o prego, se torna mais barato do que você utilizar ali um compensado para essa parte de fundação, tá? Se eu tivesse ali numa obra maior, que eu conseguisse reutilizar os compensados, provavelmente seria mais em conta do que uma obra no porte dessa, de mais ou menos 135 metros quadrados. Então, é montado esses painéis, tá? Então, aqui a gente tem basicamente um painel duplo, né, com duas tábuas de 15, tá? Eu poderia trabalhar com uma tábua de 30? Posso trabalhar com uma tábua de 30 e depois mais uma de 15, tá? Seria um painel também. A única diferença é que eu trabalhando com uma tábua de 30 é mais caro do que se eu trabalhar com 2 tábuas de 15. Então,
um dos princípios dentro da engenharia é você ter também essa parte de viabilidade econômica, tá? Então, se eu consigo analisar alguns materiais e alguns tipos de materiais que vão fazer ou vão suprir a minha necessidade que eu tenho naquele presente momento, da mesma forma, com igual qualidade, com igual resultado, então eu sempre opto com o que tem o menor custo, tá? Então beleza, montei os painéis. Depois de eu montar esses painéis, você não precisa montar eles aqui, geralmente são montados numa bancada, todos os painéis de 3 metros, depois são fixados e cortados e depois reforçados esses painéis. Aqui a gente tem algo que é bem interessante. O que acontece? A gente tem uma tabuinha guia, que a gente chama, né? Essa tabuinha aqui, ela vai servir basicamente para a gente ir travando toda a nossa caixaria. Porque a gente coloca ela aqui, ela tem ali basicamente, ó, aqui ela já está um pouco difícil da gente colocar. Aí, agora sim. Então beleza, eu coloquei aqui, coloco o sarrafinho do lado, prego, então eu consigo utilizar esse guia ou gabarito, né? Tem gente que chama de gabarito isso daqui, para ir travando toda a caixaria na minha dimensão que eu preciso. Essa aqui é uma caixaria para uma viga baldrame de mais ou menos uns 16, tá? E então aqui com esse carinha aqui eu consigo travar toda a minha caixaria, né? No mesmo alinhamento ou na mesma dimensão do meu baldrame ali, de mais ou menos os 16 centímetros que eu preciso. Então, nessa obra, a gente vai comentar agora um pouquinho mais sobre essa parte de caixaria e principalmente a conexão dela com a parte da fundação, tá? Então aqui a gente tem uma fundação rasa do tipo sapata, tá? Que foi utilizada. A região aqui, na região, nós temos muita pedra, que acabou impedindo a gente jogar essas sapatas aqui para 1,5 m para baixo, como a norma exige, tá? Mas a gente conseguiu reforçar ela um pouco mais, ter um tamanho um pouquinho maior, só que aflorar ela na parte do solo, tá? Então a gente tem aqui já os pescoços. Os pescoços são muito importantes você trabalhar com a quantidade exata de ferro conforme vai o pilar. Então, por exemplo, eu já vi várias e várias obras que pedia 8 barras ou 6 barras no pilar e o pescoço só tinha 4. E isso é ruim porque você não transfere para a sapata a carga da forma correta, tá? Então, por exemplo, esse pescoço aqui, ele já está fixada na tela ou na armadura da minha sapata. Então aqui todas as minhas sapatas já praticamente foram concretadas, só falta 2 lá na frente. E esses pescoços, eles têm exatamente a mesma medida do meu pilar, tá? E um segundo ponto, a mesma quantidade de barras de ferro. Eu já vi também fazerem pescoços com barras menores, por exemplo, de 8 milímetros, sendo que a norma já exige você utilizar ali uma barra de ferro de 10 milímetros para pilares, né? Utilizar barra de ferro para pilares. Nós trouxemos um vídeo para continuar essa série, comentando um pouco mais sobre caixaria, explicando como que funciona essa questão da caixaria. Então, essas caixarias que nós fizemos, que nós aprontamos agora, né? Então será colocado a parte da armação nela, na sequência já será concretado e ela criará o elemento que a gente chama de viga baldrame. Essas vigas, elas receberão as cargas diretas das paredes, né? E a partir daí elas distribuirão para as sapatas. Esse foi o vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece, já se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aquele like e muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu e tchau!